Leitura 346, 1 Timóteo, 1 a 3, Projeto 365, 12 de dezembro de 2023. Em 1 Timóteo 1, Paulo começa a alertar seu filho na fé, contra os falsos mestres que estavam levantando-se em Éfeso. Ele faz questão de deixar clara a sua intenção e dá ao jovem conselhos práticos para que a saúde da igreja seja preservada. Os falsos mestres mais uma vez utilizavam parte da lei, como argumento de seus ensinamentos, tal como aconteceu com os Gálatas. Paulo ensina que a lei é boa, se usada legitimamente. No entanto, o Evangelho de Jesus é superior e a única forma de redenção e transformação do ser humano. Ele ratifica isso citando seu próprio exemplo, colocando a si mesmo como o pior dos pecadores, que foi alcançado por essa graça de Deus. Saudação e exortação contra falsos mestres. A lei é boa, se usada legitimamente. A graça de Deus sobre Paulo. Recomendações finais. Saudação e exortação contra falsos mestres. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. A lei é boa, se usada legitimamente. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, arsenocoites, alguém que se deita com homem e com mulher, sodomita, homossexual, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. A graça de Deus sobre Paulo. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Recomendações finais. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Em 1 Timóteo 2,
Paulo inicia ensinando sobre o dever de orar por todas as autoridades. Os cristãos dessa época enfrentavam a impiedade do imperador Nero, o qual lhes fazia muito mal. Mesmo assim, é dever dos cristãos suplicar, orar, interceder e dar graças a Deus em favor das autoridades. O discurso prossegue com a explanação de que a salvação em Cristo está à disposição de todos. Paulo revela o desejo de Deus de salvar a toda a humanidade e não apenas alguns poucos escolhidos. O Espírito Santo procura orientar aos cristãos em todas as áreas da vida. Aqui não é diferente. Por meio de Paulo, ele dá conselhos aos homens e às mulheres para que se comportem de forma decente e ordeira, de forma que o seu comportamento na comunidade local reflita a luz do Filho de Deus. O dever de orar pelas autoridades. A salvação está à disposição de todos. Recomendações a homens e mulheres. O dever de orar pelas autoridades. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação está à disposição de todos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Recomendações a homens e mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Em 1 Timóteo 3, Paulo inicia apresentando as características necessárias para que o ministério seja considerado apto e digno para exercer função de dirigente da congregação. Da mesma forma, os diáconos. Eles devem apresentar as características aqui descritas para exercer esse tão excelente cargo no reino de Deus. A Igreja é o corpo de Jesus Cristo. Como o corpo, ele apresenta a organização para que o organismo funcione adequadamente em cada parte. Paulo encerra, lembrando que não podemos nos comportar de qualquer maneira na casa de Deus, porque ela é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Deveres dos anciãos, cooperadores. Deveres dos diáconos. O comportamento na casa de Deus. Deveres dos anciãos, cooperadores. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ordenação ao ministério, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que no ministério seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família,
tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Deveres dos diáconos. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 0 Comportamento na casa de Deus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória.